Bom dia! Bom dia, pessoal! Meningite. Você sabe identificar os sinais da doença? Ela tinha gemência, ela tinha febre de 38,5, 39. Dá para confundir com gripe. Mas as sequelas são graves. A doença pode até matar. Só em Santa Catarina, 10 pessoas morreram esse ano. Tem vacina. Mas nem todas estão no SUS. Nós já entramos em contato com o Ministério da Saúde. No entanto, a resposta que eles nos passaram foi que a situação epidemiológica brasileira ainda não justifica a incorporação dessa vacina, mas que já está em estudo para a incorporação nos próximos anos. E mais, remédio em casa ou no posto de saúde? No caso da tuberculose, os estudos mostram. A cura é bem mais efetiva se a pessoa vai ao posto. Se fosse para me tomar em casa, eu já tinha desistido. São 4 comprimidos enormes, eu tenho dificuldade para tomar comprimido. A doença também deixa sequelas. É preciso levar o tratamento até o fim. Quem vai explicar tudo isso pra gente são 2 infectologistas que estão sempre aqui conosco, doutora Rosana Richman, nossa querida, e também o doutor Caio Rosenthal, nosso consultor. Você tem dúvidas? Escreve pra gente, manda pra cá suas perguntas, pode ligar pro 4002-2884 ou usar a hashtag Você no Bem-Estar. Vamos começar falando então sobre a meningite, doença seríssima que pode se manifestar de diversas formas. Lá em Santa Catarina, gente, 10 pessoas já morreram esse ano por causa dessa inflamação que acontece na cabeça. Para entender melhor sobre esse assunto, quem explica tudo pra gente é a repórter Vanessa Moutini. Essa é a Maria Luísa, forte, alegre, saudável, mas aos 5 meses ela teve meningite bacteriana, uma doença grave e que pode levar à morte. Ela tinha gemência, ela tinha febre de 38,5, 39. Ela não parava de chorar, ela teve vômitos e o corpinho dela ficou molinho, assim. Ela não mexia os bracinhos, ela ficou como se ela tivesse praticamente desmaiada no meu colo. Os primeiros sintomas pareciam de uma crise alérgica. Havia o risco de confundir porque a Maria Luísa tinha alergia à proteína do leite, mas a Cristiane insistiu para fazer os exames. A menina ficou 7 dias internada no hospital, tomando medicamentos. Depois, em casa, foram mais 40 dias no isolamento. Só de pensar de novo em passar por tudo aquilo é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Segundo o Ministério da Saúde, os sorogrupos mais comuns da doença meningocócica que circulam pelo Brasil são B, C, Y e W. Diferente de outras regiões, o sorogrupo W tem maior incidência no sul do país. Só em Santa Catarina, ele foi responsável por 41% dos casos em 2017. Em outros lugares do país, a proporção não passou de 3%. Neste ano, já são 10 mortes no estado. Nós temos um grande fluxo de turistas que vêm da Argentina, do Chile. E o fato desses países terem apresentado surtos no passado de meningite pelo sorogrupo W e agora se apresentando de forma endêmica, isso talvez tenha trazido um pouco mais a essa circulação desse sorogrupo na nossa população do que em outras regiões do Brasil. O calendário vacinal do Ministério da Saúde ainda não prevê essa vacina ACWY pela rede pública de saúde, porque ainda é uma vacina muito cara para ser desenvolvida. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria já indica essa vacina a partir dos 3 meses. A gente faz uma vacina com 3, com 5, com 7 meses e com reforço com 1 ano para proteger esses bebês desde o início. Mas a Cristiane, mãe da Maria Luísa, lembra que o custo da vacina é alto. Eu trabalho, meu marido trabalha, a nossa renda não é tão baixa assim, mas a gente não tem condições de pagar. Nós já entramos em contato com o Ministério da Saúde informando sobre a situação do estado de Santa Catarina. No entanto, a resposta que eles nos passaram foi que a situação epidemiológica brasileira ainda não justifica a incorporação dessa vacina, mas que já está em estudo para a incorporação nos próximos anos. Enquanto isso, na casa da Maria Luísa, hoje com 4 anos, todos comemoram a vitória contra a meningite. Delícia de abraço, né? O Bem-Estar também entrou em contato com o Ministério da Saúde, que informou que oferece de graça para as crianças 4 vacinas contra a meningite bacteriana. A BCG, a pentavalente, a pneumocócica 10 valente e a meningocócica C.
E houve também atraso, segundo o Ministério da Saúde, por parte do fornecedor na distribuição da vacina meningocócica C, mas a situação já está normalizada. A assessoria do Ministério também disse que os trâmites para a oferta da vacina ACWY estão em andamento, mas não há data para o começo dessa distribuição. Então vamos explicar um pouquinho sobre o que é a meningite, doutor Caio. Como é que ela acontece, né? A gente tem essa demonstração aqui para falar o que é a meninge, primeiro de tudo. Meninge é uma capa que recobre todo o cérebro e vai até a medula espinhal. Então, suponhamos que essa daqui seja meninge. Quando ela inflama, quando ela é agredida por alguma bactéria, algum vírus, então ela fica inflamada aqui dentro. Fica inflamada. Vamos supor que essa daqui seja a inflamação. Então, todo o cérebro, todo o sistema nervoso, a medula, fica inflamado, fica inchado. E isso provoca sintomas muito graves na pessoa. Então, a pessoa fica com febre alta, muita dor de cabeça, fica irritada, pode até ter convulsões. E tem vários agentes que podem provocar isso. Bactérias, meningococos, essas vacinas que a gente estava falando, os pneumococos, são as mais importantes, o hemófilos nas crianças pequenas. Então, só vamos retomar um pouquinho esses alertas que são importantes que a gente está vendo aí na tela, os sintomas. Isso. Quando é que é a hora de correr para o hospital? Febre alta? Febre alta, vômitos, dor de cabeça, irritabilidade, vai embora. Pega a criança e vai embora. O adulto também. O adulto também. Os sintomas são mais ou menos parecidos. Só que a criança não tem como se expressar. Então a mãe tem que ficar muito atenta, porque a criança fica irritada, pode ter convulsão, fica dor de cabeça, vômitos em jatos. Vai embora para o pronto-socorro. Eu, como pai, sempre fiquei muito preocupado com a rigidez na nuca, doutora. E uma situação clássica da rigidez na nuca que acaba fazendo com que o pé também ficasse rígido, as pernas também ficassem rígidas. Aprendi isso com o pediatra do Pedro e do Rafa. Não, como o doutor Caio explicou, como a inflamação de todo o sistema nervoso central começa aqui e pega também a medula espinhal, a hora que você faz isso daqui, você está todo inflamado e dá muita dor. É como se você estivesse esticando essa capa que recobre o sistema nervoso. Então, a hora que você faz esse movimento, o que acontece? Com uma posição antiálgica, ou seja, contra a dor, você levanta, você tenta diminuir a extensão dessa meninge, entendeu? É uma proteção então, do corpo. É uma proteção, é uma reação antiálgica, antidor. É um reflexo natural. A hora que você faz uma posição para não ter essa dor, porque essa meninge está inflamada, ela está como esticada, inchada. Então, corre para o hospital. Corre para o hospital. Criança muito largada também, com febre alta, repentina. Criança que não brinca, né? Exatamente. Criança que não tem ânimo para brincar. Isso. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual, olha lá, da Divina. Qual a vacina para meningite? Vamos caminhar para cá para a gente entender um pouquinho. A gente está falando, daqui a pouco a gente vai explicar, né? Tem dois tipos, uma bacteriana. Vamos começar falando da bacteriana, provocada por duas bactérias diferentes, né? Isso. Então, a bacteriana, basicamente, hoje as principais é o meningococo, que tem vários sorogrupos, por isso que a gente tem essas letrinhas todas. Cada letra dessa é um tipo de meningococo que pode causar meningite. O fato de você ter tido pela A não quer dizer que você esteja protegido para B. Cada um tem que ter uma proteção específica. Por isso que na hora das vacinas, hoje, é oferecido gratuitamente no nosso país inteiro a meningo C. Por que o C? E por que as crianças? As crianças têm muito maior risco de meningite. Então, lembrar que as meningites graves pegam os extremos etários, as crianças e os mais velhos, tá? Então, meningo C hoje, nós temos vacina na rede pública gratuita. Só que vocês estão vendo que tem vários outros sorogrupos. Então, se você, de fato, quiser ser protegido, como aconteceu agora em Santa Catarina, um aumento expressivo do W, que vem lá do sul, vem do hemisfério sul. Então, daí você precisaria de uma vacina que é ACWY. É uma das vacinas que tem na rede privada e que o Ministério está tentando implantar na rede pública conforme a necessidade. E essa é cara, né? Essa é cara. E a meningo B, que é uma outra vacina sozinha, que hoje, como todas as crianças estão vacinadas para o C, proporcionalmente hoje o mais comum é o B. Porque o C, felizmente, graças à vacinação, ele praticamente desaparece. O B é aquela vacina que dá uma reação na criança. Isso, é uma vacina chata porque ela é cara. E ela tem um potencial de reação razoável. Então, a gente já vacina e já explica para a mãe que pode esperar a reação. A gente tem um comentário na internet, é o Arthur que está falando conosco. Vamos ver o que ele está falando. Fala aí, Arthur.
Tive meningite viral, foi horrível. Fiquei isolado apenas com minha irmã e minha mãe, que também pegaram a doença. Doutor Caio, vamos falar sobre a meningite viral. Doutora Rosana, vamos lá. Vamos lá. Essa não pega, né? Porque essa aqui é só uma demonstração, né? Certo. Não, essa doutora Rosana. Então, meningites virais, elas são as mais é necessário? comuns. Depende. As meningites virais, elas são muito comuns e, na grande maioria das vezes, elas passam até despercebidas. Então, por exemplo, você pode ter uma cachumba e estar também com meningite pela cachumba. E você não percebe, porque não é tão intenso, os sintomas não são tão graves. Então, tem muito mais tipos de meningites virais do que de meningites bacterianas. Agora, tem uma meningite viral que é gravíssima, que é a do herpes simples. Essa dá um quadro de encefalite viral, quer dizer, é um quadro mais extenso, mais abrangente e você fica com uma confusão mental muito maior. Mas é o mesmo vírus que dá aquela bolinha na boca? É o mesmo vírus que dá aquele herpes simples 1, esse dá uma encefalite, enquanto que o herpes simples 2, que é aquele da cintura para baixo, ele dá uma meningite. Mas a encefalite é muito mais grave. Mas, felizmente, tem um tratamento específico para encefalite pelo herpes 1, diferentemente das outras meningites virais que não têm tratamento específico. Então, é isso. E a gente tem que saber diferenciar. Como é que diferencia a meningite bacteriana da viral? Fazendo o líquor, tirando o líquido da espinha. É esse o exame mais importante para se fazer diagnóstico de meningite e para saber se é bacteriana ou se é viral. Mas tem muita gente que tem medo desse exame, né? Muito. Mas é um exame fundamental. É um exame fundamental. A gente só vai conseguir definir, inclusive o tratamento. Se for uma meningite bacteriana, é uma emergência médica, é extremamente grave, a evolução é muito rápida. Às vezes, em 6 horas, você pode ter o início do quadro para um quadro muito grave, um coma, etc. Então, é fundamental a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Então, as mães estão ouvindo, quando o médico realmente fala, olha, nós vamos ter que colher o líquido da espinha, deixe ele fazer isso, que muda muito o prognóstico da criança. Porque se é uma meningite viral, você fala, bom, eu brinco, é uma gripe com dor de cabeça, ou seja, é um quadro muito mais brando, benigno. Se é uma meningite bacteriana, eu preciso agir muito rápido. Muda a chance até de sobrevida sem sequelas, gente. Isso é super importante. Vamos falar um pouquinho sobre transmissão. Como é a transmissão? Nessa distância que a gente está, se a gente começasse a conversar aqui e eu tivesse contaminada, já estaria contaminando? O risco já existe? A maioria dessas, seja vírus, seja bactéria, eles são carreadores em nasofaringe. Então, eu posso carrear sem ter sintomas e te transmitir se a gente estiver a menos de 1 metro de distância. Então, se a gente fosse medir a nossa distância a gente tem aqui a trena. Tem aí? Vou pegar aqui nessa distância, eu já estaria te transmitindo. Nossa, é bastante. Então, por isso que quando a gente tem um surto ou começa a ter um caso numa escola, etc., a preocupação é de todo mundo que está em volta. Faz 1 metro aí, só pra gente... 1 metro. Aqui. É só o Rafael Paião que entende. É bom na medida? 1 metro, aí, ó. Então, 1 metro, aí, ó. Então, nessa medida, Mari, que não é tanta coisa. Pouca coisa. Por isso que a gente fala que a meningite tem muito a ver também com beijo, com espirro, com tudo isso. Tosse. Que às vezes o grupo de adolescentes que ficam em ambiente fechado, em balada, em beijo, etc., tem muito mais risco de transmissão dessas meningites. E criança pequena também, né? Criança pequena também. Então, na escola, quando você tem um caso de meningite dessas que podem ter a transmissão, principalmente quando é bacteriana grave, muitas vezes se faz antibiótico preventivo para todo mundo que estava em volta daquele caso. Não para a escola inteira, mas para quem estava em mais contato, ou quem mora junto. A classe toda. Não, quem está pertinho. A classe... Quem tá... Não, mas criança pequena, doutor Caio, classe toda fica junto. Porque daí todo mundo tá... Exatamente, tá junto. Exatamente. Isso aí. E a meningite tuberculosa, doutor Caio? A meningite tuberculosa, ela é uma consequência do bacilo da tuberculose, né? Quer dizer, a pessoa inala o bacilo da tuberculose, esse bacilo fica no pulmão, ele pode desenvolver a tuberculose de imediato ou então fica lá parado. Pode ficar anos lá parado e nunca desenvolver tuberculose. Como pode vir a desenvolver tuberculose ou pode vir a desenvolver a meningite por tuberculose, saindo daqui do pulmão, daquele contato que você teve anos lá atrás. E aí vai para o cérebro. Aí pode dar uma meningite. Hoje em dia é mais raro, porque tem vacinas para tuberculose e as vacinas para tuberculose previnem exatamente essas formas mais graves de tuberculose.
Então, hoje em dia tem menos, mas a meningite por tuberculose é muito séria e é muito difícil de fazer o diagnóstico. É muito difícil. E o tratamento também é um tratamento difícil, porque é muito prolongado. Um tratamento chato, na verdade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente está falando de meningite e tuberculose, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre a tuberculose. A gente volta já já. Uma doença que não deixa saudade de jeito nenhum. Eu ficava toda entupida. E meu marido e minha filha falavam, nossa, quando você fala, você respira catarro. Estamos de volta, já falamos sobre meningite, agora a gente vai falar sobre tuberculose, né, Mari? Os sintomas se confundem com gripe, até com rinite, cansaço, tosse, febre. E a gente vai explicar agora que tem tratamento. O tratamento é de graça pelo SUS. Valéria Almeida, explica tudo pra gente. Todos os dias essas cenas se repetem na vida da Lélia. Ela passa pelo posto de saúde perto de casa, vai numa salinha de medicação e toma remédios na frente de um profissional de saúde. Tudo isso para garantir a cura da tuberculose, que custou a ser diagnosticada. Já tinha 3 meses que estava tossindo. Uma tosse que não sarava por nada. E meu marido e minha filha falavam, nossa, quando você fala, você respira catarro. Com o resultado dos exames, a Lélia foi encaminhada para o tratamento, que segue um padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde. O tratamento compreende um período que vai de 6 meses até 1 ano, dependendo da forma clínica da tuberculose. A primeira fase do tratamento para todas as situações dura 2 meses. A segunda fase pode variar de 4 até 10 meses, dependendo da forma clínica da tuberculose. A quantidade de comprimidos varia de acordo com o peso do paciente. Eles não são vendidos em farmácias, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. É possível retirar o medicamento no posto de saúde e tomar em casa. Mas estudos na cidade de São Paulo mostram que quem opta por tomar no próprio posto, aderindo ao programa conhecido como TDO, tratamento diretamente observado, tem mais chances de cura. No ano de 2017 foram notificados cerca de 6 mil casos, dos quais cerca de 80% na forma pulmonar. Os pacientes que aderiram ao tratamento efetivamente durante o ano de 2017 atingiram taxas de cura infinitamente superiores aos demais. A gente teve 93% de cura. Dos que resolveram levar o remédio para casa, só 54% ficaram curados. Se fosse para me tomar em casa, eu já tinha desistido. São 4 comprimidos enormes, eu tenho dificuldade para tomar comprimido. Desistir no caminho é a pior decisão. Além de não eliminar a tuberculose, o paciente deixa os bacilos resistentes aos medicamentos e isso pode gerar consequências graves. Ele pode piorar a parte clínica dele, ele pode precisar de internações hospitalares por causa da piora e o mais importante, ele passa a transmitir não aquele bacilo que eu trato com as drogas que eu vou dar um nome de primeira linha. Vou ter que usar outras drogas e ele pode estar transmitindo esse bacilo para outras pessoas. Por isso que precisa cuidar e ficar muito atento aos sintomas, doutor Caio. Vamos ver aqui quais são os principais sintomas da tuberculose, para a gente falar um pouquinho deles? Então, os sintomas da tuberculose, eles são um pouco arrastados, quer dizer, mais duradouros. Então, a pessoa começa a ter uma tosse seca. Que não passa. Não passa. Ela começa a perceber que ela está com uma febre baixa, principalmente no final da tarde. E aí começa a ficar inapetente, não come direito, perde peso. Começa a ficar com uma fraqueza. Então, esse é o quadro típico. A pessoa magrinha, tossidor crônico, uma febre sempre no final do dia. Então, ele tem que procurar um serviço médico, obrigatoriamente. E o médico tem que fazer a suspeição. Essa pessoa pode estar com tuberculose, porque já está demorando muito esses sintomas, então, mais ou menos característico. Se o médico não fizer, o paciente pode falar, doutor, será que não é? Eu vi no bem-estar, né? Isso, pronto. Exatamente. Eu vi também, doutor, que os tratamentos
tratamentos são esses que a gente vai ver agora. Vamos falar sobre Por favor, isso. me peça um exame de escarro, doutor. Um exame de escarro, é importante. Se tiver sangue no escarro, que é outra coisa que chama a atenção também, daí praticamente fecha o diagnóstico. Esse sangue no escarro já apareceu em várias novelas, em vários filmes, porque a tuberculose em livros sempre foi muito romantizada, né? Isso. Então vamos ver o tratamento que... o tratamento exatamente em cima disso, né? Chato. A análise... Eu falei chato lá no começo, por quê? Porque ele é muito prolongado, não é muito tempo, como a gente viu lá na matéria, de 6 meses até, às vezes, 12 meses. Uma meningite por tuberculose, você tem que tratar 12 meses, 1 ano tomando remédios. E esses remédios são remédios que dão um pouco de enjoo, um pouquinho de náusea, um pouquinho de gastrite. Também não é fácil. E ela tem que ir ao posto de saúde. Todo tratamento longo é muito mais difícil você ter a adesão do paciente. Até porque começa a melhorar, larga, né? Por isso que você tratando sob vigilância, ou seja, a pessoa vai ao posto, o índice de cura é muito maior do que você dar o remédio para a pessoa tomar em casa. Ela está muito ciente, porque ela melhora rápido. Então, aqueles sintomas que nós vinham arrastados, em 2 semanas ela já está muito melhor com o tratamento. Então, a chance de abandono é razoável. Sim. E daí o risco é do bacilo eventualmente ficar resistente àquilo que é da primeira linha e você tem que mudar. E aquela atenção, né, do médico tratar, né, aquela disciplina. A senhora tem um exemplo disso. Quando o médico está perto, né, doutora, faz toda a diferença, né? A senhora esteve perto de lugares tão distantes, né, e viu que isso faz diferença. Foi incrível. Eu tive agora muito recente no Rio Tapajós, fazendo um trabalho social e cuidando dessa população ribeirinha que tem uma dificuldade enorme de acesso à saúde. Então, a hora que você pensa num caso de uma meningite, por exemplo, bacteriana, até você poder chegar num serviço de saúde e receber o tratamento adequado, já foi. Então, por isso que eu acho que insisto que a imunização é fundamental. Se você não der vacinação para essa população toda, a chance e o prognóstico dela é muito pior. Então, nós temos que dar acesso a isso, sem dúvida. E falando dessas classes menos favorecidas, a tuberculose também é um problema, né? Também. A tuberculose, ela acaba tem a ver com a tua alimentação, né? Então, o teu estado nutricional tem a ver com ambientes fechados, com muita gente. Então, a gente vê surtos, mesmo em São Paulo, de pessoas que moram, muitas pessoas numa casa só, com nível social mais baixo, nesses cortiços. Quando você tem um caso de tuberculose, pode procurar que deve ter mais gente com tuberculose naquela região, naquele quarto, naquela casa, porque a transmissão é respiratória. E a transmissão, Fernando, você só deixa de transmitir depois de cerca de 2 semanas do tratamento. Então, mesmo que você comece o tratamento, você continua transmitindo o bacilo da tuberculose. Então, fica aí o abraço e o carinho da doutora para Santarém. Santarém, o Abaré. Abaré é o nome do navio. Abaré. É o navio na Saúde na Floresta. Saúde na Floresta. Bom, vamos mudar de assunto, então. Vamos lá, assim, pode um pouquinho no regime agora. Regime, tem um dia que pode, Mari? Pode. Tem um dia que tem que poder, né? Tem um dia que tem que poder. Tem que poder. Até mesmo para quem está num regime severo, como o pessoal do Bem Verão, lá na fronteira. Tem um dia que pode. É isso que a gente vai ver daqui a pouco, depois do intervalo, na reta final do projeto Bem Verão. Se você está com vontade, se o teu corpo está pedindo, por que não? Vamos lá, estamos de volta. Então, aquela escapadinha na hora do regime, pode ou não pode, Mariana? Pode. Eu digo que pode. E pode até para os participantes do Bem Verão. Anderson Frigo. Mostra pra gente. Então, vamos ver. Banquete de gordices. A gente olha, dá vontade. E dá um nó na cabeça. Sempre tem aquele conflito, né? Porque sempre tem as vontades. O olho sempre chama muita atenção de muitas coisas. No Bem Verão, os 10 participantes seguem um planejamento alimentar diário, tudo calculado para que eles enxuguem as gorduras e ganhem saúde. Mas será que fazer uma refeição fora do cardápio uma vez por semana com aquele prato que enche a boca da gente d'água só de olhar, põe uma dieta inteira a perder? Se você está com vontade, se o teu corpo está pedindo,
Por que não? É comum a recomendação de uma refeição livre por semana, para melhorar o vínculo emocional com a comida e também uma autonomia alimentar. Esse sair da linha também não é ir à forra para comer à vontade, porque o que eles estão fazendo é aprender a comer fora da linha, mas também pouco, apenas o que o apetite pede. Pega aquele alimento, cheira, tenta degustar, come um pedaço, daí você vai sentir se seu corpo quer mais daquele alimento ou é só uma vontade que vem e passa, né? Ei, mas e se o corpo der uma endoidada e sentir vontade todo dia? É bom a gente deixar uma coisa bem clara. Tudo depende do objetivo de cada um. Quanto mais rápido se quer chegar no objetivo, o melhor é que não se faça, que permaneça e dê continuidade com a dieta proposta o máximo que puder. Eu quero continuar me mantendo no corpo que eu estou, porque eu gostei disso, eu gostei de levar uma vida melhor. E pra mim, assim, eu vou tentar manter o máximo que eu conseguir. Essa é a motivação fundamental. Disciplina, liberdade e vice-versa. Exatamente. É isso aí. E agora é hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, o presidente eleito Jair Bolsonaro chegou agora de manhã a Brasília em sua primeira visita à capital depois de vencer as eleições. Essa viagem também marca o começo da transição do governo, já que o gabinete dele com 27 pessoas já começou a funcionar. Bolsonaro participa agora de uma sessão solene no Congresso em homenagem aos 30 anos da Constituição. Amanhã ele se reúne com o presidente Michel Temer e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E nos Estados Unidos, os americanos vão hoje às urnas para as eleições de meio de mandato. Todos os deputados e 1/3 dos senadores vão ser renovados. Os eleitores também vão escolher governadores para 36 estados e 3 territórios. A eleição marca a metade do mandato do presidente Donald Trump e seria uma espécie de termômetro da popularidade do governo. A cobertura completa está lá no G1. E o Bem-Estar de hoje falou sobre meningite. A gente termina com uma história bem triste, mas que serve de alerta. Um ex-jogador de rugby na Austrália morreu aos 28 anos, depois de comer uma lesma e ficar 8 anos com o corpo paralisado. Ele comeu essa lesma numa aposta com os amigos, mas o molusco tinha um parasita que causou um tipo de meningite. Muito triste, Mari Fê. Nossa, que isso? história. Triste mesmo. Isso é comum? Não é comum, é comum para quem come esses caramujos, essas coisas que ninguém sabe o que é direito. Então, provoca um tipo de meningite gravíssimo. Só despedir do Cauê. Obrigado, Cauê. Valeu. Então, eu também não precisava fazer isso com o Cauê, né? Desapareceu o Cauê. A gente estava despedindo do Cauê. Agora voltou. Cauê, muito obrigado, tchau, Cauê, pelas informações. Beijo. Valeu. Imagina, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Doutor Caio. Então, são caramujos, esses tipos de invertebrados, lesmas, como ele falou na matéria, que carregam alguns parasitas, às vezes até uns vírus que são desconhecidos e podem provocar esse tipo de meningite. São chamadas meningites eosinofílicas, mas não tem importância nenhuma saber esse nome. O que tem importância é não comer. Não fazer essa aposta. Quando não sabe, não come, né? Essas fazer bobagens. Uma aposta para fazer isso, olha que bobeira. Pode dar quadros de paralisias, é horrível. Falando em histórias terríveis, olha só esse comentário que chegou aqui da mais uma telespectadora nossa, Daniele. Tive meningite meningocócica com 15 anos. Fiquei em coma por 10 dias e amputei parte de um pé por causa da necrose. É isso mesmo. Por que isso acontece? É uma das sequelas que a gente pode ter na meningite meningocócica. Quando o meningococo, que é a bactéria, ele invade a corrente sanguínea, ele vai dar aquelas manchas vermelhas e ele pode ter uma vasculite, uma inflamação de pequenos vasos que acabam causando uma necrose, morte mesmo, e você tem que amputar, porque aquilo não tem mais vida, é como se fosse um... Então, não é nada incomum, a gente, no Emílio Ribas, que a gente vê bastante, meningite meningocócica e meningococcemia, que é o nome que a gente fala, quando ela dissemina, você ter como sequela ou amputação. Outra sequela que a gente vê é surdez, porque pode pegar nervo auditivo, nervo óptico, cegueira, ou seja, uma doença muito grave, muito grave. Uma doença grave. A gente tem ainda um tempinho para falar sobre febre amarela, doutora. Ainda é uma ameaça em algumas regiões do estado de São Paulo. Teve uma morte na região de Cunha. Cunha fica perto do litoral norte. Né? Litoral norte. Fica entre o Rio e São Paulo. Então, Fernanda, assim, o vírus não foi embora. O vírus entrou no nosso estado e ele vai ficar. Agora, então, a hora que volta e começa de novo calor, chuvas, etc., existe uma proliferação maior de mosquitos. Então, você tem uma chance maior,
por ter muito mais mosquitos, de eventualmente ter de novo a circulação e a infecção das pessoas que se deslocam para essas áreas. Aonde o vírus já passou, no começo do ano e o ano passado, em teoria, essas pessoas estão muito mais imunizadas, que elas tomaram a vacina, e os macacos ou morreram, ou os que sobreviveram estão imunes. Então, eles não vão pegar febre amarela e não vão servir como vetor para contaminar os mosquitos. Na região do litoral, seja o sul do estado e o litoral norte do estado, nós estamos preocupados, porque lá o vírus circulou menos, então nós temos mais macacos ainda suscetíveis que podem adoecer, tem mosquito e tem gente que não está tão bem vacinada. Então, as ações de vacinação vão ser principalmente para o nosso litoral. Muito obrigada pela participação de vocês. Uma delícia, dupla imbatível. Dupla de ouro, eu adoro. Doutor Caio e doutora Rosana, muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã, Mariana. Amanhã que dia é, gente? Tô perdida. Quarta? Quarta, tá bom. Beleza, muito obrigado. Cuida que a gente volta amanhã. Até lá.